Olá, meninas! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fase da Lua que está na fase disseminadora e no signo de Escorpião. É muito importante que a gente compreenda que essa fase disseminadora ela é uma fase intermediária. Então, ela está entre a fase da Lua cheia e início da Lua quarto minguante. Então, é um momento de autoavaliação, é um momento de partilha, é um momento de gratidão, pelo que a gente plantou na lua nova e aquilo que a gente deixou transbordar na lua cheia, mas é um momento também de profunda reflexão, porque as energias elas estão em sincronicidade. Então a gente vem primeiro em um momento agora dessa fase que é de autoavaliação, que é de uma reflexão profunda, para que na lua quarto minguante e na lua minguante a gente possa aprofundar mais essa energia de limpeza. E é muito interessante porque ela está no signo de Escorpião, que fala sobre a água, mas a água, aquela água subterrânea, né? Aquela água fixa. E é um signo que fala sobre a transmutação, ele fala sobre arqueologia da alma, sabe? Então, quando a gente fala sobre esse processo, né, de limpeza, a gente está falando daquele espaço, daquele território que às vezes ele está em um processo muito profundo da nossa psique, da nossa alma, e é aquele momento que, assim, no post do feed eu intitulei como uma caverna, que é aquele espaço onde a gente armazena as nossas memórias, os nossos sentimentos, as nossas emoções mais complexas. Então, como a gente está numa fase intermediária, parece que todos esses sentimentos eles estão em ebulição. Então é um momento em que a gente precisa dividir um pouco essas questões para que a gente possa focar e trabalhar nisso. Então vamos imaginar que nós estivéssemos em uma caverna e ali a gente tem, né, questões que estão empoeiradas, que a gente sabe que está ali, que a gente toca, que a gente sente, às vezes são angustiantes, às vezes são nostálgicas, aquelas que imprimem saudade, aquelas que trazem um traço de alegria por ser um momento né, de encontro com algo gostoso, com algo importante do passado, mas ao mesmo tempo ela traz esse momento nostálgico. E existe um momento na nossa vida que a gente precisa zerar determinadas questões do passado, né, para que a gente consiga organizar a nossa vida a partir do presente. Então, assim, o presente, tem uma frase de Simone de Beauvoir que é muito interessante, que ela diz isso, assim, que o presente ele não é um passado potencializado, mas ele é a ação, ele é aquilo que ocorre agora, sabe? Existem questões que a gente precisa construir, reconstruir, entender agora. Para quê? Para que a gente possa, dentro dessa caverna que às vezes está assim com muita poeira, com muita nebulosidade, que a gente possa limpar. Para quê? Para que esse espaço que é tão importante, que é o encontro com as nossas sombras, que é a relação profunda que a gente tem com o nosso inconsciente, a gente possa também trabalhar esse espaço como um espaço também de conexão com essas estruturas psíquicas e com essa energia. Então é um espaço que você pode jogar flores aromáticas, perfumadas, que você e isso no sentido simbólico, eu estou dizendo no sentido de que a gente pode transformar esse espaço. Então, assim, para ancorar esse conselho, né, que assim reverbera também na minha vida, eu vou chamar o arcano de número 3, que é o 3 de espadas, que fala sobre esse coração com várias espadas encravadas, que fala sobre as reações internas que a gente tem em relação a determinadas perdas, em momentos nostálgicos, em momentos de muita tristeza, em momento que a gente perdeu uma pessoa querida, ou que acabou um relacionamento que para você ainda valia muito a pena, mas, né, a pessoa, enfim, não deu, assim, as coisas elas, né, se transformaram.
e de questões que a gente carrega mesmo enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, e isso e no trabalho, isso nas nossas relações de amizade, enfim. São muitas as questões que envolvem esse coração. E não está falando sobre o momento, né, sobre a tristeza do acontecimento, mas as reações internas que a gente tem em relação a esses acontecimentos. Então é para que a gente trabalhe esses aspectos nesse momento de autoavaliação, né? O que a gente precisa superar para que a gente possa aprofundar ainda mais com essa energia que a gente tem das mais velhas, né? Que a gente entende que a lua quarto minguante é a minguante, a gente trabalha com a face da deusa anciã, e que ela possa, assim, nos ajudar nesse processo de sabedoria, de ter fé na vida, sabe? De perceber os acontecimentos com mais sabedoria, porque as coisas, elas passam e elas servem para o nosso aprendizado. E aí, assim, para fechar, eu chamo a Minerva, a deusa Minerva, que fala sobre essas crenças, justamente essas crenças que a gente se apega por uma questão sociocultural, por uma questão do nosso meio, por questões que a gente, assim, compartilhou em família e que a gente não consegue superar. Nós estamos falando sobre essas crenças que nos paralisam e que cristalizam muitas vezes o olhar que a gente precisa ter e uma atitude mais revolucionária sobre nós no mundo e sobre como a gente organiza essas emoções que são complexas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e para que a partir desse olhar a gente possa amadurecer determinadas percepções e ajustar determinadas questões que precisam ser ajustadas para o nosso bem viver, para que a partir daí, a partir dessas novas experiências e dessas novas ressignificações, né, a gente possa, assim, transformar a nossa vida e ajudar também a transformar a vida de outras pessoas, porque a gente tem um propósito de vida, não é somente eu e as minhas questões, sou eu, as minhas questões em determinadas situações melhor resolvidas, para que eu possa, a partir daí, também contribuir com o todo, com a humanidade, com as lutas sociais, com questões que estão na ordem do dia e que precisam também da nossa contribuição de uma forma direta e às vezes indireta. Então, que essa luz, que essa graça, que essa energia, ela possa, de autoavaliação, ela possa reverberar, e aí lembrar que o sol brilha em peixes. Então a gente ainda está também naquela fase em que o contato com o divino, ele está estabelecido, né, nessas conexões também que essa energia pisciana nos traz. Então que a gente possa fluir no amor, que a gente possa fluir nessas águas e que a partir daí a gente possa ressignificar e ressignificar amor, graça e luz.